Oi meninas, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho hoje? Vamos falar sobre nós. Isso, mas não de uma maneira assim como a gente fosse dar uma entrevista, entrevista de trabalho, sabe? Como se, por exemplo, que precisa de autoconfiança. Não, 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 não. Vamos conversar de como nós nos vemos. Vamos, prestar atenção nessa parte, né? Sigmund Freud, que é o criador da psicanálise, ele diz, né, que quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, por aí a gente vai tirar alguma coisa para a gente começar para a gente começar a conversar e entender um pouquinho sobre isso. Entender um pouquinho sobre quem somos, né? É, deixa eu ver aqui. Cada um revela um pouco de si mesmo a partir do que se identifica no outro. Então, quando a gente olha uma pessoa, a gente acaba se identificando com ela em certos aspectos, sejam eles bons ou ruins, né? Olha, vamos lá. Desculpa, gente, que a câmera tá balançando, tá? Isso porque projetamos nos outros aquilo que está em nós mesmos. Na concepção da psicanálise, cada indivíduo tem uma visão única do mundo, formada ao longo da vida, em função de sua educação, de suas experiências, né? Essas imagens, ideias e conceitos que projetamos nas pessoas quando pensamos nelas ou falamos sobre elas, né, gente? Diferentes estudos na área da psicologia mostraram que bastam apenas um minuto ou poucos segundos para falarmos de uma opinião sobre uma pessoa. Então, quer dizer, em um curto período, a gente já tem, assim, como que eu posso dizer? A gente já tem uma opinião formada sobre uma pessoa, o que não é correto, né? A maneira que julgamos alguém ou que falamos a respeito dele estão intimamente relacionados com o nosso jeito de ser. Então, gente, normalmente a gente julga uma pessoa ou fala sobre uma pessoa que a gente gosta ou não, porque existem características nela que a gente acaba se identificando. Isso é bom e é ruim, porque assim, você pode gostar ou não do que você está vendo, né? Aquilo que tanto incomoda no outro pode ter relação com uma característica que a pessoa também possui. É o que eu acabei de dizer, né? Quando você vê alguma coisa sobre a outra pessoa, alguma característica nela que você acaba sendo semelhante, sendo igual e não gosta ou gosta, né? Mas não aprova e nem sempre enxerga aquilo, porque em alguns casos você vê algumas características sua em outra pessoa, mas você não gosta daquilo e acaba reprovando a outra pessoa por causa disso, né? Quando o outro está, assim, te afetando de maneira bastante significativa, pode ser que ele esteja interferindo na ideia central que tenho de mim mesmo, da minha pessoa, entendeu? Então, assim, o que a gente pode pensar sobre isso? Que quando você analisa uma pessoa e você não gosta exatamente de uma determinada característica daquela pessoa, de uma atitude daquela pessoa, de uma ideia daquela pessoa, pode ser que você também pense assim, mas devido à sua educação, devido a tudo aquilo que você ajuntou como você foi criada, no tempo, você se formou e com isso você gosta ou não gosta. Entendeu? Uma pessoa também pode e é capaz de perturbar e provocar de algum modo o outro. Quando ele incomoda, é melhor. Às vezes, é como eu disse, alguma coisa que você viu. Vou dar um exemplo, né? Eu não quero melhorar e isso te incomoda, porque você vê o outro melhorando, mas você está acomodado, você está bem e você não quer fazer isso. Então você se sente incomodado por causa do outro. E isso é um exemplo, tá, gente? É um exemplo, porque existem milhares e formas do que as pessoas podem estar sentindo, né? Apesar do outro servir como frequência de espelho, refletindo quem somos e o que pensamos do mundo, nem tudo que vemos é a nossa própria imagem. Aspectos que repudiamos e também aparecem e causam revolta. O outro também pode me incomodar porque vai contra uma série de valores que prezo.
É aquela parte que eu disse para vocês, que a gente cresce, nós, como é que eu posso colocar assim de uma maneira bem crescemos, vamos adquirindo experiências ao longo da vida e isso vai transformando quem somos e quais são os nossos valores, né? Aí cabe sempre a reflexão do porquê. Aquela pessoa que nos incomoda, em que ela atrai ou repele o que admiramos nela ou invejamos, né? A visão que temos de alguém é sempre limitada, por isso nenhum julgamento deve ser definitivo. Então você pode olhar, você pode enxergar uma outra pessoa, mas a gente não deve julgar, porque a gente não sabe ao fundo quem é aquela pessoa. Se nós mesmos estamos, às vezes, vendo características nossas naquela pessoa. Então não é fácil julgar uma pessoa, né? Eu tenho um compromisso com o que estou vendo, mas também com a limitação do que estou vendo. Então, quer dizer, você está vendo uma pessoa, mas você não está vendo ela por completo, porque existem limitações que você não vai conseguir ver, entendeu? Quanto mais frágil nós sentimos, mais precisamos de defesa. E falar mal dos outros é uma forma de defesa. Então, às vezes, essa atitude às vezes funciona como estratégia para lidar com as próprias dificuldades nossas, entendeu? Falar mal dos outros pode ser uma forma de compensar os nossos próprios complexos. Cada um revela um pouco de si mesmo a partir do que se identifica no outro. Entendeu, gente? Eu vou só falar mais uma vezinha na parte de baixo, que é para a gente analisar. Cada um revela um pouco de si mesmo a partir de que se identifica no outro. Então, eu decidi fazer esse vídeo, gente, para conversar um pouquinho com vocês. Vocês sabem que eu venho aqui a falar com vocês. E nós estamos começando o ano. E na clínica continuam os mesmos problemas, acontecendo sempre as mesmas coisas. E eu tô vendo uma grande parte, muitas pessoas falando de outras pessoas e, ao mesmo tempo, se identificando com o que elas fazem ou com o que elas dizem e às vezes se identificando e às vezes não se identificando com aquilo e se parecendo muito com o que o outro está fazendo. E na maioria das vezes, essa pessoa que você se identifica ou não se identifica está dentro da sua casa, trabalha com você ou é seu amigo. Entendeu? Então, eu vim aqui conversar um pouquinho hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E depois eu venho novamente para falar sobre um outro assunto que eu quero fazer uma série, um vídeo, eu não sei, uma vez por mês, uma vez por semana, ainda não sei como é que vai ficar, mas falando um pouco sobre o conhecimento sobre nós mesmos, né? Eu acho que isso daí é importante. Então, eu vou indo, gente. Um beijão a todos e até daqui a pouco.